E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, verso de número 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Diga assim: eu faço parte desta grande família. Nós temos, no decorrer desse mês, tratado acerca de algumas metáforas que representam a igreja. E dentre muitas metáforas para definir a igreja, e a gente lembra que igreja não é um prédio, igreja não é um rótulo denominacional, igreja não é uma instituição, igreja não é uma cúpula formada por líderes religiosos. Igreja somos nós. Agora, a igreja também, ela tem um diferencial. A igreja somos nós reunidos com um propósito. Você está entendendo? A pastora Elaine individualmente não é igreja. A Carol vivendo o individualismo desassociada da comunhão não é ser igreja. Ser igreja sou eu, somos nós reunidos com um propósito. O evangelho, ou a proposta do evangelho, é o que é ao mesmo tempo pessoal, mas ela não é particular. O teu compromisso com Deus, ele é pessoal, mas ele não é privativo, ele não é particular. Ele envolve o outro. Uma das metáforas que foi mencionado aqui, que tipifica a igreja, é o corpo. O membro desconectado do corpo não representa o corpo. O membro, para ser corpo, ele precisa estar em conexão com os outros membros. Uma mão separada não é o corpo, um pé separado não é o corpo, ele só é um membro. O que nos denomina, o que nos define como corpo somos, ou é o fato de estarmos todos conectados e unidos. A igreja também ela é apresentada como um edifício. E a palavra vai dizer que nós somos as pedras vivas desse edifício. Mas o que determina, ou o que define ser um edifício? Não é sermos pedras soltas. É estarmos edificados um sobre os outros, um ao lado dos outros. Isso nos define como edifício. E ser igreja não é ser pedra solta. Ser igreja não é ser um membro desconectado. Ser igreja é ser parte de um todo. Amém? Então precisamos colocar isso na nossa mente. Porque o diabo tem trazido algumas, dissensões, confusões, algumas heresias. E muitos têm sido vencidos por elas de dizer: não, eu não preciso fazer parte de um corpo. Eu sou igreja. Igreja, o que nos define igreja é estarmos reunidos com o propósito. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa metáfora que nos define como uma família, uma grande família. Deus desejou uma família numerosa, de muitos filhos, e nos incumbiu da missão, agora fazendo parte dessa família. Ele nos incumbiu da missão de também levarmos outros tantos a fazer parte dessa numerosa família. E a Bíblia, as Escrituras, ela vai apresentar em vários textos, ela vai se utilizar em vários textos de termos familiares.
vai apresentar Deus como um pai, vai apresentar Cristo como o filho primogênito e vai nos apresentar como irmãos. São termos familiares. Quando a gente olha para esse termo familiar e para as metáforas da igreja, a gente percebe que a Trindade, ela era uma família, ou ela é, ou sempre foi uma família completa. O maior exemplo, ou o maior modelo, o modelo mais perfeito de família é a Trindade. Deus não precisava gerar filhos ou ter filhos, porque Ele já era pleno em família. Deus desejou ter muitos filhos. E eu percebo, irmãos, que isso isso deve ser uma realidade. Eu constituí uma família quando me casei com meu esposo. Quando nós nos casamos, nós constituímos então uma família, antes que os nossos filhos chegassem. Quando os nossos filhos chegaram, eles já chegaram porque já existia um ambiente pronto, já existia uma família pronta para recebê-los. Deus não desejou uma família porque Ele não tinha uma. Não, a família já estava pronta. E por estar pronta é que Ele desejou colocar nelas ou aumentar ela para muitos filhos. Quando olhamos para essas metáforas, a gente percebe que o corpo é o corpo de Cristo. Quando falamos de templo, o templo é a morada do Espírito. E quando falamos de família, a família é a família de Deus. A Trindade, ela é representada por essas metáforas. E quando a gente olha para essa percepção de família, a gente percebe que Deus, Ele nos quis como filhos dele. E para isso Ele estabeleceu alguns requisitos. O primeiro requisito, nós lemos aqui, que é sermos a imagem, a semelhança do seu primogênito. Para sermos recebidos nessa família, nós precisamos ser semelhantes a Cristo. O que isso significa? Dentre muitos propósitos que Deus fez para nós, seres humanos, um é sermos semelhantes a Cristo. É sermos amoldados pelo caráter de Cristo em nós. Nós precisamos ter em mente que o que me torna ser, ou que vai me tornar ser um filho de Deus, ou que vai me transformar em um filho de Deus, é eu ter a identidade de Cristo em mim. Eu preciso me assemelhar a Cristo, eu preciso ser igual a Ele. Isso me identifica como um filho de Deus. Mas dentre outros requisitos para se fazer parte dessa grande família, nós vamos encontrar o primeiro requisito de Deus lá em João, no capítulo 17, no verso de número 20. Jesus, na sua oração, Ele diz: minha oração não é apenas por eles, ou seja, por aqueles discípulos, por aquela família que ele formou, que Ele constituiu aqui. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. 21. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O primeiro aspecto que eu quero destacar nessa manhã, que deve nortear, que deve reger a família de Deus, é a unidade. Fala aí para o seu irmão: unidade. Esse é o primeiro aspecto que precisa reger essa grande família. A unidade da família de Deus é a maneira mais eficaz de evangelizarmos. Eu não estou aqui minimizando ou tirando a importância de todas as estratégias de evangelismo que nós, como igreja, aplicamos e temos aplicado. Eu não estou aqui desprezando as grandes cruzadas que foram realizadas no passado.
Mas a gente percebe que as grandes cruzadas não impactam o mundo. Eu não estou aqui desprezando os shows gospel, mas eles não impactam o mundo. Não estou aqui desprezando os ar livres, mas eles não impactam o mundo. Não estou desprezando a entrega de folhetos, mas eles, ou essa estratégia não impacta o mundo. O que impacta o mundo é sermos um. O que traz impacto no mundo é a igreja, os filhos de Deus viverem em unidade. Olha a parte B. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus não orou por nenhuma dessas estratégias. A estratégia que Jesus orou, ou o quesito que Jesus orou para que nós vivêssemos e impactássemos o mundo, é a unidade. Unidade é diferente de união. União é estarmos todos juntos no mesmo lugar. Unidade tem a ver com sermos um, mesmo que diferentes, porque Deus nunca quis uma uniformidade na sua família. Tanto que Deus nos fez diferentes. Nenhum ser humano hoje na Terra, mais de 7 bilhões de pessoas, em nenhum lugar do mundo você vai encontrar alguém igual. Deus não nos fez em séries como eletrodomésticos, carros, não. Ele nos fez individualmente. Cada um de nós tem um código genético diferente. A nossa íris, o código da nossa íris é único. As nossas digitais são únicas. Os batimentos cardíacos são diferentes, é único. Cada um de nós é diferente em si. Por isso Deus não espera uma família uniforme. O que é uma uniformidade? É ser todo mundo igual. Deus não quer que a Carol seja igual a mim, ou eu igual ao pastor. Deus quer que a gente seja diferente, mas na diversidade vivamos a unidade. É sermos um nas diferenças. É isso que a família de Deus precisa ser e viver para que o mundo seja impactado. Essas grandes estratégias evangelísticas, querido, não funcionam se a igreja não viver em unidade. A unidade é o quesito básico da família de Deus. E nunca houve um tempo em que falar de unidade ou que abordar esse assunto fosse tão necessário quanto nos dias de hoje. Vivemos um mundo pós-pandêmico. A pandemia trouxe para nós o distanciamento social. E o distanciamento social trouxe um prejuízo ainda maior, que foi os distanciamentos de propósitos e os distanciamentos de coração. A família de Deus foi alvejada por uma arma antiga de Satanás, porque ele sabe que o que impacta o mundo, ele sabe que o que de fato faz com que Deus seja revelado é a nossa unidade. O que de fato faz com que Cristo seja aceito como enviado de Deus é a nossa proximidade, a nossa conexão. E ele sempre usou a estratégia de dividir, a estratégia de afastar, a estratégia, sabe, de nos desconectar um dos outros. E na pandemia ele ganhou terreno em muitos corações. Percebemos pessoas que não se distanciaram apenas fisicamente, porque esse não é o pior distanciamento. Você pode estar em um determinado local e o outro em uma extremidade, em outra extremidade. Mas se houver ligação de propósito, você permanece unido. Vocês podem estar distantes, mas se os corações estiverem juntos, vocês estarão unidos. Mas a pandemia trouxe, de fato, esse afastamento de propósito, irmãos. Nós temos visto irmãos completamente alheio ao propósito dele aqui na terra. Nós temos visto irmãos que se acomodaram e se acostumaram com a distância. Não se importam em ligar, em mandar um zap, em se comprometer com alguém, porque estão vivendo não um isolamento físico, mas um isolamento espiritual. E Satanás, ele tem ganhado com isso.
Porque quando Jesus fala sobre a igreja, Jesus fala sobre uma igreja unida, sobre uma igreja comprometida com a militância, sobre uma igreja que avança contra as portas do inferno. A gente pensa que a porta do inferno vem contra nós. A porta, ela é algo que não se move. Porta é estática. A porta está parada. O que faz as portas do inferno não prevalecerem somos nós avançando contra ela. Mas lembra, sozinhos não somos igreja. Para sermos igreja, precisamos fazer parte da família, precisamos fazer parte do corpo, precisamos estar edificada como edifício. E é isso que faz com que as portas do inferno não prevaleçam. E Satanás, sabendo disso, ele tem investido pesado contra a família de Deus, para que a gente de fato se desconecte, para que a gente de fato se afaste, para que a gente de fato perca o senso do nosso propósito. Existem algumas atitudes fundamentais para a comunhão na família de Deus, ou para que a família de Deus esteja unida e para que a união seja estabelecida. Nós precisamos nos envolver com o compromisso da unidade. E como viver a unidade? Paulo, em Efésios, no capítulo 4, no verso de número 32, ele vai nos dar uma ordem. O que define ser unido? O que define a gente viver a unidade não é estarmos apenas juntos no mesmo recinto. É a gente viver a bondade, a compassividade e o perdão. E eu quero falar sobre esses três aspectos, além da unidade que deve reger a família de Deus. Eu preciso me comprometer com essas verdades. Olha o que Deus vai dizer para nós: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Quando a gente olha para isso, a gente percebe aqui que não é fácil vivermos essa ordem. Presta atenção, Paulo inicia dizendo sejam. Ele não está aqui dando uma opção, não é uma sugestão, é uma ordem imperativa. Não é se der para você ser, não é se for possível ser bondoso, compassivo e perdoar. Não, sejam bondosos, sejam compassivos e perdoem. Vivendo debaixo dessa ordem, a gente entende que não é fácil obedecer, porque nós estamos ou somos dotados de imperfeições. Enquanto seres humanos, nós somos imperfeitos, cheios de esquisitices. E vivermos em harmonia um com os outros não é algo fácil, porque em algum momento a Carol vai esbarrar em um defeito meu. Em algum momento eu vou esbarrar em algum defeito da Carol, e isso traz algumas dificuldades à comunhão, algumas dificuldades à unidade. É por isso que Paulo vai dizer: vocês precisam ser bondosos. O que é ser bondoso e o que é bondade? É inclinação para o bem, é ser benevolente. Aí olha a dificuldade. Paulo, em Romanos, no capítulo 7, no verso 19, ele vai dizer para nós o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. O que Paulo está dizendo para mim e para você: nós fomos corrompidos pelo pecado. O pecado tirou de nós a essência da bondade de Deus. Nós somos sim lavados em Cristo, regenerados, nova criatura, mas a parte em nós que ainda não foi regenerada. Seremos regenerados por completo quando Ele vier buscar-nos, porque aí a Bíblia diz que seremos semelhantes ou iguais a Ele. Até isso acontecer, nós estamos em busca dessa semelhança. Até isso acontecer, nós lutamos diuturnamente contra essa natureza perversa, distorcida, danificada pelo pecado. O ser humano, queridos, é egoísta, é mesquinho. O ser humano tem dificuldade de exercer a bondade.
Mas a Bíblia diz que agora nós somos a semelhança de Cristo. E olha o que a palavra de Deus nos confronta: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando você é convencido pelo Espírito Santo a abençoar, a ajudar, e você não faz, você está pecando. Na família de Deus precisa acontecer a benevolência, precisa existir a bondade, porque a bondade é o caráter de Deus intrínseco em nós. Deus não tem bondade, Ele é bom, é um atributo dEle, mas Ele divide parte desse atributo conosco. Ele nos dá parte da sua bondade, e Ele quer que a gente exercite essa bondade aonde? Principalmente na família de Deus. A Bíblia vai dizer para nós: olha, sejam bondosos, ajudem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui dentro a bondade tem que ser exercida. No meio do povo de Deus, a bondade precisa acontecer, a benevolência, o bem. E qual é o outro quesito que Paulo nos orienta? Nós precisamos ser compassivos. O que é ser compassivo? É sentir compaixão. E compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Em algumas versões vocês vão encontrar aí: sejam misericordiosos. A palavra misericórdia, ela vem do original cordes, que significa coração. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a gente precisa sentir com o coração a dor do outro. Existe um termo muito usado nos dias atuais pelos coaches, pelos filósofos, psicólogos, terapeutas, que é a empatia. Ouve-se falar muito da empatia, mas pouco se vive sobre ela ou vive a empatia. A palavra empatia está tão banalizada quanto a palavra gratidão e felicidade. Falamos que precisamos ser empáticos à dor do outro, mas não vivemos essa realidade. O contexto de mundo que vivemos é de um mundo egoísta. É de um mundo, sabe, do eu primeiro. É daquele mundo que as bênçãos de Deus têm que girar em torno do meu próprio umbigo e da minha casa e dos meus interesses. É um mundo em que quando um acidente ocorre, uma vítima fatal está lá estendida precisando de socorro, as pessoas estão mais preocupadas com as selfies e com os furos de reportagem do que de fato com a empatia. Recentemente nós estávamos ali atravessando a Via Light, um carro pegou fogo. As chamas começaram a consumir aquele veículo. E a gente viu o desespero do motorista. Aparentemente ele não tinha extintor. E ele começou a parar o trânsito. Mas o que a gente pôde observar? Começou a aglomerar pessoas ao lado dele com celulares ligados. Ninguém ajudou aquele homem. Um ônibus precisou ser parado para que o extintor fosse tirado, e ele sozinho tentando apagar aquele fogo. Nós estávamos do outro lado observando, e um monte de gente com o celular na mão. Essa é a empatia que se fala, mas que não se vive. Estamos apáticos e indiferentes. Quando você abre as redes sociais, as pessoas às vezes, irmãos, ainda estão lá lutando pela vida, mas tem pessoas filmando. Eu já vi pessoas filmando salvamentos dos dois morrerem, mas quem estava no celular se manteve vivo. Sabe por quê? Apático à situação. Não é esse tipo de vida, não é esse tipo de vivência, não é esse tipo de atitude que Deus espera dos seus filhos. Deus espera que a família dele seja uma família unida e que se importe um com o outro. Nós terceirizamos o amor de Deus, queridos. Quando a gente encontra com alguém e a gente se sente com o coração constrangido a dizer uma fala ou ajudar aquela pessoa, a gente chega para aquela pessoa e diz assim: ó,
Jesus te ama, tá? Terceirizamos o amor. Pensa, irmãos. Eu tenho 2 filhos em casa. E na minha casa, sabe, é uma normalidade a gente expressar amor um para com o outro. É comum eles falarem para mim: mãe, eu te amo. Você é a melhor mãe do mundo. É comum eles dizerem: pai, eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. É comum eu dizer para o meu filho: filho, eu te amo. Você é o melhor filho mais velho do mundo. Filho, eu te amo. Você é o melhor filho mais novo do mundo. Isso é comum e me alegra, porque eu gosto de viver num ambiente onde o amor é exercitado. Mas sabe o que mais me agrada? É quando eu vejo meu filho mais velho dizendo para o mais novo: irmão, eu te amo. Você é o melhor irmão do mundo. Quando eu ouço o mais novo dizer: João, eu te amo. Você é o melhor irmão do mundo. Irmãos, isso me enche de alegria. Pensa, Deus. Às vezes a gente gasta tempo dizendo o quanto ama. Mas sabe o que agrada a Deus de verdade? É quando você vira para o seu irmão e diz para ele: irmão, eu te amo. O mundo está cansado de ouvir Jesus te ama. As pessoas querem ouvir um sincero eu te amo. É muito fácil a gente terceirizar e eles sabem. O João sabe que eu amo ele, o que eu amo. O João sabe que o pai dele o ama. O Isaac sabe que nós o amamos. Então ele não precisa falar para o João que a gente o ama, porque o João sabe disso. Imagine se os meus filhos dissessem: ó, João, minha mãe te ama, tá? E o João dissesse: Isaac, ó, meu pai te ama. Eles sabem disso. O que de fato os torna próximos, o que de fato os torna cúmplices e aliados, é eles assumirem o amor que eles sentem um pelo outro e dizer: João, eu te amo. Isaac, eu te amo. Você está entendendo? O evangelho que de fato impacta não é mais o Jesus te ama, é o eu te amo. Deus tem esperado que os seus filhos sejam de fato comprometidos com a compaixão, com a empatia, com o amor. O amor, queridos, é a amálgama, o amor é a ata, o amor é o vínculo. É Ele que vincula-nos. E o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que Ele é o vínculo da perfeição. Lembra? Somos diferentes e imperfeitos. Mas o amor não me deixa enxergar os defeitos do Mauro. Ou até me deixa enxergar, mas não deixa que isso me impeça de viver uma proximidade com Ele. Porque o amor é uma ata, o amor é uma amálgama. É Ele que nos vincula, é Ele que nos conecta, é Ele que nos aproxima. E se quisermos de fato viver uma era de um impacto relevante no mundo, nós precisamos viver unidos, exercendo a bondade e sermos compassivos. Aí ele ainda conclui dizendo para nós o seguinte: que precisamos perdoar uns aos outros. E o perdão, querido, não é algo fácil de se viver, porque perdão sugere uma perda grande. Não é uma perdinha, é um perdão. É você perder muito. Perdoar é você perder a sua razão, no sentido bom da palavra. É você abrir mão, sabe, do seu orgulho, da vaidade, da soberba e se humilhar. Isso é perdão. E a Bíblia nos ensina que devemos perdoar uns aos outros. Coloca para mim Efésios 4, verso 31. Vamos, antecipar um versículo que diz assim: olha, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade.
Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Como irmãos, a gente precisa abrir mão, sabe, da mágoa, do ressentimento, porque esse sentimento ele vai desencadear em outros sentimentos. Paulo vai dizer para nós que a gente não pode deixar que a raiz da amargura brote, sabe, no nosso convívio com os nossos irmãos. Nós vamos nos aborrecer, nós vamos nos ferir. Eu sei que alguns de vocês já ouviram falar, mas na era glacial, já contei aqui esse caso em outras vezes, os porcos-espinhos precisaram tomar uma difícil decisão. Era glacial foi um período geológico muito intenso, em que parte da atmosfera terrestre ficou coberta por gelos durante longos anos. E os porcos-espinhos, eles precisaram tomar uma decisão muito difícil para sobreviver àquele frio intenso. Eles perceberam que quando eles estavam distantes uns dos outros, eles congelavam, eles morriam. E para não serem extintos, eles precisavam estar juntos. Eles precisaram tomar a decisão de se juntar. Preste atenção, gente. O porco-espinho, ele tem como defesa o seu próprio corpo. Qualquer coisa que toque ou que se aproxime dele, automaticamente, né, gera nele um instinto de defesa. E ele lança dardos, espinhos do seu próprio corpo. Eles precisaram se juntar. Os espinhos de um feriam o outro e vice-versa. Mas a sobrevivência deles dependiam do quanto eles estavam juntos. Estar juntos e perdoar é uma questão de sobrevivência para a família de Deus. Você consegue entender essa dimensão? Não é fácil estarmos juntos. Nós vamos nos ferir. Eu vou ferir você, você vai me ferir. Mas a sobrevivência da nossa família depende do quanto estamos juntos. Eu ouvi também uma ilustração, eu li uma ilustração no Zap sobre um acidente. O nome da ilustração era O Tronco. Um avião caiu em alto mar e um jovem rapaz sobreviveu àquela queda. E naquelas águas geladas, sem nada para se apoiar, ele percebeu que ao longe havia um tronco boiando. E ele, com muito esforço, conseguiu nadar até aquele tronco para se agarrar nele, porque era a sua esperança ou a sua expectativa de salvamento. Quando ele chegou e abraçou aquele tronco, ele pensou estar aliviado da morte. Só que de repente ele percebeu que o corpo dele estava sendo dilacerado. Havia espinhos por toda parte daquele tronco que dilacerava a sua carne. E ele precisou tomar uma decisão difícil: manter-me agarrado ao tronco, mesmo com os espinhos dilacerando a minha carne, ou largar o tronco e ser submergido por aquelas águas geladas. Estar na família de Deus é uma questão de sobrevivência e de salvação. Eu não estou aqui propondo para você que é fácil, porque na família de Deus tem irmãos tolos. Sim ou não? Na família de Deus temos irmãos tolos. Na família de Deus nós temos irmãos complicados. Sim ou não? Na família de Deus a gente tem irmão difícil. Sim ou não? Mas para você se salvar, você precisa estar agarrado a essa família. Senão você vai perder a salvação. Em muitas passagens bíblicas, a salvação está ligada à família. No dilúvio, uma família foi salva. Você consegue entender isso? Quando a gente percebe que a salvação tem a ver com quem a gente está, ou com o grupo que a gente está, ou com a família que a gente está, a gente percebe que a minha salvação de ir para o céu depende do quanto eu estou ligado a esse tronco, mesmo com os espinhos que eles me propõem.
Quando a gente olha para outra passagem, como Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas, Deus salvou uma família. Um membro da família que se desconectou, que olhou para trás, perdeu a salvação. Quando Jericó foi destruída, uma família foi salva. Quando Deus matou os primogênitos e arrasou com a família do Egito, a família de Israel foi preservada e foi salva. Você consegue entender a dimensão da importância da família de Deus? É nessa família que você vai ser salva. É nessa família que você vai ser salvo. Então permaneça. E com as dificuldades, perdoe. O perdão, ele é libertador. E ele não pode ser passional ou parcial, melhor dizendo. Como o pastor disse aqui, o perdão não pode ser parcial. Como deve ser mensurado o perdão? Volta para mim, lá no texto que a gente leu, Romanos 8. Isso. Não é mensurado o perdão pelo quanto o irmão te perdoou. A gente precisa perdoar os nossos irmãos como Cristo nos perdoou. Cristo nos perdoou, está em Efésios 4:32. Cristo nos perdoou quando estávamos na condição de inimigos de Deus. Cristo nos perdoa a todo momento. Então é esse tipo de perdão que o Pai espera que nós exercitamos um para com os outros. Eu não posso perdoar o Mauro na mesma medida que ele me perdoa. A referência que Deus me dá para o perdão é perdoar como Cristo me perdoou. É esse perdão que precisa, sabe, estar vigente no nosso meio. Todo dia, toda hora, quantas vezes for preciso, eu preciso perdoar. Olha o que diz Efésios 5:1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. As nossas atitudes e atos não podem desabonar a nossa filiação do Pai e fazê-lo desacreditado no mundo. As minhas atitudes não podem desabonar a minha filiação. Lembra, eu sou semelhante a Cristo, eu preciso ser bondoso. Eu sou semelhante a Cristo, eu preciso exercer a compaixão. Eu sou semelhante a Cristo, eu preciso perdoar. Porque nessas coisas o mundo vai conhecer que o Pai enviou o Filho. Para concluirmos, nada é mais valioso para Deus do que a sua família. Deus pagou um alto preço por ela. E Ele espera que nós sejamos comprometidos. Precisamos nos comprometer, queridos. Eu não posso ter prazer em ouvir alguém denegrir a imagem do meu irmão. Eu não posso ter prazer em ouvir alguém falar mal do meu irmão. Deus quer que a gente se defenda. E eu não estou aqui dizendo para você comprar uma briga, sabe? Em meu favor, em favor da igreja, brigar com todo mundo, não. É você não se prestar a ouvir. Porque ouvir fofoca é como receptar mercadoria roubada. É pecador tanto quem rouba, ou é criminoso tanto quem rouba, quanto quem compra mercadoria roubada. Assim também é pecador tanto quem fala, quanto quem dá ouvido às fofocas contra o irmão. Não empreste seus ouvidos. Não dê o seu tempo. Não permita que ninguém denigra a sua família. A minha família pode não ser perfeita, amém? Mas a minha família é uma bênção. Olha para o seu irmão e diga assim: a nossa família não é perfeita, mas é uma bênção. Essa é a família de Deus. Valorize essa família, porque essa família aqui, ela é mais excelente do que a biológica. Eu não estou dizendo que a tua família não tem importância, mas a maior família, a melhor família é a família espiritual. Porque a família biológica, ela só está aqui por um tempo, ela só é para essa terra. A família espiritual, ela tem peso de eternidade.
Ame o seu irmão. Abrace o seu irmão. Ajude o seu irmão. Perdoe o seu irmão. Isso satisfaz o coração de Deus.